abrir a Bíblia na primeira carta de João, 1 a João, capítulo de número 3, nós vamos ler os dois primeiros versículos, versículo 1 e 2. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Usando esse texto, eu quero destacar nele 3 verdades gloriosas. A primeira é o grande amor de Deus. Olha só, João diz: vejam como é grande o amor do Pai. O amor que o Pai nos concedeu. Que grande amor! O amor de Deus é um amor eterno. É um amor sacrificial. É um amor incondicional. Deus não esperou que nós o amássemos para que Ele nos amasse, mas Ele escolheu nos amar. Ele tomou a iniciativa. Ele veio até nós. Isso é glorioso, porque outrora nós éramos trevas. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, pecadores, filhos da ira. Nós merecíamos condenação. Então não há nada em nós, entenda isso, que mereça o favor de Deus, que mereça o amor desse Deus bendito. Não há nada em nós que mereça o olhar desse Deus. Na cruz, nós participamos da ceia do Senhor. Na cruz, nós vemos a maior evidência do amor de Deus. Porque na cruz nós vemos o maior ato de misericórdia, graça e amor. Nós vemos que Deus enviou o seu Filho para pagar uma dívida que era nossa, que era minha, que era sua. O pastor Itamar disse aqui no começo, usou a palavra tetelestai, que quer dizer está consumado, a dívida foi paga. Então, Deus, Ele despeja a sua ira em Jesus Cristo para nos fazer aceitáveis a Ele. Jesus, entenda uma coisa, Jesus, Ele não morreu para que Deus pudesse nos amar. Não! Deus nos amou e por isso Jesus morreu. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso nos constrange, porque Deus, Ele não olhou para as nossas ações, Ele não olhou e viu que um dia nós serviríamos a Ele. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo Jesus morreu por nós. Quando? Quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer que isso
constrange. Isso faz com que nós sintamos um espanto. É por isso que João, admirado, ele diz: vejam quão grande amor tem nos concedido o Pai. Por mais que tentarmos, jamais conseguiremos explicar esse amor. Uma das coisas mais difíceis de pregar é isso, porque nós não conseguimos mensurar tudo que nós dissermos sobre o amor desse Deus. Ainda será pouco, será pequeno em relação à grandeza do amor dele. Como pode o Senhor nos amar assim? Como pode Ele continuar nos amando? O amor parte dele. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sem o amor, a justiça do Senhor nos condenaria. Sem o amor, a santidade dele nos afastaria. Sem o amor, o seu poder nos destruiria. Ah, se não fora o amor desse Deus bendito, aonde estaríamos nós? Nós não estaríamos aqui cultuando ao seu nome. Não estaríamos aqui cantando hinos de louvores ao Senhor. Estaríamos jogados na lama fétida do pecado, longe desse Deus, longe de seu amor, como muito vivemos. Esse amor causa espanto. Esse amor de Deus, eu olho para o pai do filho pródigo. Meu Deus, o filho pede a herança para o pai ainda vivo. É como se o filho chegasse no pai e dissesse: já que o senhor não morre, me dá o dinheiro que eu vou viver a minha vida. E o pai então reparte com os filhos a sua herança, e o filho mais novo vai. E a Bíblia diz que ele gasta o seu dinheiro dissolutamente. Ele esbanja o seu dinheiro com coisas que dão prazer à carne. Ele afunda-se no pecado. E o pai ficou lá, aguardando o filho voltar. Mas um dia o filho caiu em si, depois de estar comendo bolotas que davam para os porcos, sem dinheiro, sujo. Ele lembra-se da casa do pai, e ele diz: eu vou voltar para a casa do pai, e eu vou falar para o meu pai que eu pequei, que eu não sou digno de ser chamado mais seu filho, mas é para ele me tratar como um dos seus trabalhadores. E esse filho volta, e o pai o avista de longe, e o pai corre até o seu encontro, e o filho ensaia um pedido de perdão. Mas ele já estava perdoado. O pai lança-se em seu pescoço e o beija. O pai devolve a ele a autoridade de filho. O pai promove uma festa. Quando nós estudamos aqui o curso Aliança, que o Ricardo e a Tânia deram, eu lembro-me quando o Ricardo falou sobre aliança no sangue. Ele disse que todo judeu tinha um boi cevado, um boi gordo, que era guardado para quando o rei viesse na sua casa. E quando o filho pródigo, ele volta, o pai pega esse boi gordo, que era para o rei, e mata para o filho que saiu. É amor demais. Não dá para entender.
Como nós temos correspondido a esse amor? Como nós estamos vivendo? Tanta gente que reclama. Ah, fulano não me ama, o ciclano não me ama. Mas Deus te ama. Eu vejo que, ao acordar de manhã, o primeiro pensamento que deve vir ao nosso coração é: eu sou aceito por Deus. Deus me ama. E deve ser o pensamento último também quando formos deitar. Essa é a primeira verdade. A verdade do grande amor de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, a partir do verso 38, Paulo diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a primeira verdade. Se você é filho, você é amado por Deus. A segunda verdade que o texto diz é justamente sobre filhos, que vai dizer: olha, vejam quão grande amor tem nos concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Então a segunda verdade gloriosa é que nós somos filhos de Deus. Agora, João diz, nós somos filhos de Deus. Às vezes não paramos para analisar isso, mas como isso é glorioso. Somos filhos, não por causa das nossas boas ações, mas por causa do amor de Deus. Nós somos filhos porque Deus, Ele nos alcançou. Deus, Ele transformou as nossas vidas. Filho de Deus não é um título, mas é um fato. João diz, agora nós somos filhos de Deus, e isso é um fato. Como podemos ter certeza que somos filhos de Deus? Quem nasceu de novo tem essa certeza. Somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece, porque não conhecem a Deus. Não espere que o mundo vá reconhecer que você é filho de Deus, porque não vai. As pessoas que não conhecem Deus não conseguem ver a filiação de Deus em você. Somos filhos de Deus. Aí Romanos 8, 14 ao 16. Olha só o apóstolo Paulo novamente usado, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus tem a convicção disso, pois o Espírito Santo mostra a ele, testifica a ele. Agora, você pode perguntar: Paulo, mas não são todos filhos de Deus? É um ditado, né? Que diz isso, que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia ensina que só é filho de Deus aquele que nasceu de novo, que é guiado pelo Espírito Santo, que recebeu de Deus o poder de ser filho. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é preciso vir um poder para você se tornar filho de Deus. É quando você nasce de novo. Então, ninguém se torna filho de Deus por seu próprio esforço. Não é na força do nosso braço. É pela obra de Cristo, pelo poder dele. Talvez você ainda tenha dúvida, mas preste atenção. Marcos 16:15, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque se todos fossem filhos, como eu queria, viu? O mundo não seria esse caos que é. Como eu queria que todos fossem realmente filhos de Deus. Mas se todos fossem filhos, nós não precisaríamos estar aqui hoje, dessa maneira. Estaríamos só adorando a Deus. Porque a Bíblia diz que o filho vai entrar na glória. Se todos forem filhos, então não precisa pregar o evangelho. Aí você já vê que nem todos são filhos de Deus. Até o Tião Carreiro sabia disso. Talvez você não vai crer na Bíblia, né? Então ouça lá o pagode do Tião Carreiro, que o Tião Carreiro tem uma música dele que fala assim, ó: a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, o resto você já sabe. Então, para você ter uma ideia, que o Tião Carreiro sabia que nem todos eram filhos de Deus. Agora, preste atenção. Tem muitos filhos de Deus espalhados por aí. Que você olha para ele está vivendo pecado. Ele ainda não foi alcançado. Achei bacana que o Juliano disse aqui, ó, o macumbeiro lá pode ser um filho de Deus. Mas Juliano é um macumbeiro. Ele está lá ainda fazendo aquilo porque o evangelho não o alcançou. Quando o alcançar, ele será um legítimo filho de Deus. Talvez você esteja aqui e você não tem certeza da sua salvação, mas você pode ser um filho de Deus. Você pode estar num processo de novo nascimento. Você pode estar num processo de se achegar a Deus. De se, a cada dia, chegar mais próximo desse Deus. Então, e tem mais, a Bíblia, ela vai ensinar em muitos lugares. Olha só, em João 8:42, Jesus falando com os fariseus, porque os fariseus diziam que eles eram filhos de Deus, eles eram filhos de Abraão. Olha só o que Jesus fala para eles. Jesus diz assim: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, porque eles estavam querendo matar Jesus. E aí por aí você vê que nem todos são filhos de Deus. Muitos, aí tem outro detalhe, muitos são filhos de denominações evangélicas, de instituições religiosas, de líderes eclesiásticos, mas nunca nasceram de novo e ainda não são filhos de Deus. É duro dizer isso, né? Mas tem. Tem muitos desses que dizem: eu sou filho do rei, mas não se submetem, não obedecem ao rei, não servem como súditos do reino, não tratam Deus como pai, mas tratam, como Juliano diz, como o gênio da lâmpada. Quem prometeu riquezas, preste atenção nisso, quem prometeu riquezas na Bíblia foi outro. Quem disse: tudo te darei se prostrado me adorares, foi Satanás, não foi Deus. Quem é filho de Deus
submete, obedece o pai. Mas Paulo, e se não obedecer? Se for filho e não obedecer? Se for filho e querer viver no pecado? Nós temos um pai que por causa do seu amor corrige, disciplina, açoita aquele que ele ama porque é filho. Você não conseguirá. Entenda uma coisa: se você é filho, você nunca terá paz longe do Senhor. Você nunca estará satisfeito vivendo no pecado. Por ser filho, nós queremos a presença do Pai. Por ser filho, nós queremos a cada dia o abraço do Pai. Relacionamento com o Pai. Já não é mais, isso é glorioso, não é um relacionamento de um réu para com o juiz. É o relacionamento de um filho para com o seu papaizinho. Papai, paizinho. Como isso é bom. Nós temos um pai amoroso. Temos a certeza que somos dele e que ele jamais nos deixará. Preste atenção. Nós nunca perderemos a filiação. O que teu filho tem que fazer para ele deixar de ser teu filho? Se nós, sendo maus, nós damos coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado provisão, Ele tem nos dado amor, Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos. O filho pródigo, ele nunca deixou de ser filho. Jesus disse, João 10, versículo 27 ao 30. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e ninguém nunca as arrebatará da minha mão. E aí Jesus diz, porque o meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém poderá arrancá-las das mãos do meu Pai. Isso é glorioso. Como é bom poder ser filho. Às vezes nós afastamos. Tem uma ilustração de um pai com a sua filhinha de 5 anos. O pai dava todo amor para aquela filhinha. E a filhinha foi crescendo. E o pai a presenteando, e o pai tratando ela bem. Porque a esposa morreu no parto dela. E essa menina cresceu sob os cuidados do pai. Um dia ela arrumou um namorado. E o pai não se simpatizou com o namorado e disse, filha, esse jovem não é para você. E a menina então não quis mais saber do pai. O pai tentou fazer a melhor comida, ela não comeu. O pai deu-lhe o mais bonito vestido, ela não usou. No Natal o pai vai e chama ela para dançar. E ela levanta-se da mesa e ela corre para longe do pai. Ela foge com o namorado. E o pai então já não tinha mais como encontrá-la, porque não tinha o endereço para onde ela tinha ido. E essa moça então foi viver com aquele rapaz. Alugaram uma casa, passaram muitos momentos difíceis. Quando foram despejados da casa, aquele rapaz fugiu e deixou ela sozinha. Ela então
teve vergonha de voltar para a casa do pai. Ela foi tentar viver a vida da maneira dela. E foi a pior coisa que aconteceu. Porque ela parou numa boate e tornou-se prostituta. Toda semana chegava uma carta do pai, porque o pai dava na mão de um primo que sabia onde a moça estava. E ela guardava no seu armário e nunca abriu nenhuma carta do pai. Passaram-se anos. E um dia, quando ela entra no seu camarim, tem um envelope na sua mesa. E ela olha, não tem selo do correio. E ela corre, pergunta para as moças: o que aconteceu aqui? Da onde veio esse envelope? E a moça disse: um senhor esteve aqui e entregou para você ler. Ela então abre aquele envelope. E naquele envelope estava escrito: não me importa o que você fez. Não importa o que você se tornou. Você é minha filha. Volta para casa. Volta para casa. Ainda está de pé o meu convite, que eu enviei todas as outras cartas. Então ela correu e ela puxou todos aqueles envelopes e abriu um por um, e sempre estava escrito a mesma coisa. E ela foi e voltou para a casa do pai. Quando ela chegou na casa do pai, o pai olhou para ela, uma mochila nas costas, numa mão, e o envelope na outra. Ela disse: eu aceito o convite, e correu para os braços do pai. E ficou o envelope no chão, um deles dizendo: volta para casa, vem dançar comigo nesse Natal. Eu me identifico com isso, porque eu vejo que Deus muitas vezes age assim conosco. A gente acha que ofendeu a Ele, a gente acha que Ele está bravo, a gente acha que não tem mais perdão. E Deus então faz isso. Nada nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. Segunda verdade: somos filhos de Deus. E a terceira e última, para nós prosseguirmos. A terceira e última verdade gloriosa nesse texto é: quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E como Ele é, assim nós o veremos. Que promessa gloriosa! Jesus prometeu voltar. A ceia do Senhor diz: todas as vezes que comerdes e todas as vezes que beberdes do cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Ele vai voltar. Ele voltará para buscar os seus filhos. Ah, como eu anseio esse dia. Existe uma letra de uma música que diz assim: como uma mãe que espera o filho que ainda está por vir, assim eu estou te esperando, Senhor. Será que nós aguardamos a vinda de Jesus? Jesus comparou a sua vinda a muitas coisas, e é só ler os evangelhos. Ele falou várias vezes sobre a sua vinda. Ele disse: eis que venho sem demora. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, Paulo, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a seguir, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Você anseia por esse dia? Estamos esperando a volta de Jesus? Você está preparado? Há mais de 17 anos atrás, quando eu ouvia falar da vinda de Jesus, eu olhava para cima e dizia: não volta não, Jesus. Não volta agora não. Enquanto muitos estão dizendo: não volta não, há muitos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a coisa mais gloriosa que poderá acontecer para os cristãos, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que submetem ao seu domínio, ao seu controle, para aqueles que são filhos. E se Jesus voltasse agora? Entenda uma coisa. Jesus mesmo disse que a respeito daquele dia, da volta dele, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. É claro que Jesus está falando como homem. Não está falando como Deus glorificado. Não se engane com isso. Os que marcaram data erraram feio. Os que estão marcando data estão errando feio. Estão se enganando e enganando muitos. Quando alguém disser para você, ou você souber, Jesus vai voltar tal dia, não acredite. Por quê? Porque a Bíblia não falha. Deus não é mentiroso. E quando Ele diz que ninguém sabe, ninguém sabe. Jesus pode voltar agora, como pode voltar daqui muitos mil anos. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos estar preparados. Jesus disse que Ele viria como um ladrão na noite. Se nós soubéssemos que o ladrão viria, nós chamamos a polícia e manda prender o camarada. Ninguém sabe quando o ladrão vem. O ladrão vem e rouba, você fica desesperado ali, porque você não sabia que ele viria. Assim vai ser a vinda de Jesus. Aqui diz, o próprio Jesus disse, que haveria uma tão grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. E Jesus disse: se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Então entenda uma coisa: os eleitos estarão na grande tribulação. A igreja estará na grande tribulação. Deus nunca poupou seus filhos. Deus nunca poupou seus servos. Deus nunca poupou a igreja. Por que haveria de poupar aqui? O texto é bem claro e foi Jesus que disse. Não sou eu que estou dizendo. Então, o próprio Jesus dizendo, ele fala: depois dessa grande tribulação, os céus serão abalados, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. E aí o texto diz, de Mateus 24, e Jesus enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade nos céus. Então, no dia que Jesus voltar, haverá um julgamento. Jesus também falou sobre isso.
Jesus disse que ele julgará todos. Ele colocará a ovelha à sua direita, as ovelhas, e os bodes à sua esquerda. E ele dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. E dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É duro, né? Espero que você esteja do lado direito. Uma outra coisa que vai acontecer é que quando Jesus voltar, nós seremos transformados. Nós seremos semelhantes a Ele. Aí é muito para a cabeça. Nós não conseguimos também. Sabe? Isso aqui para nós é mistério. A nossa mente não consegue entender isso. Como que eu vou ser semelhante a Jesus? Não vou ser igual a Jesus. Até como o Juliano disse aqui na escola dominical. Mas seremos semelhantes. Teremos um corpo glorioso, um corpo glorificado. Olha só o que a Bíblia diz. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E quando a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. É onde cumprirá a palavra que diz, que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, do 51 em diante. Hoje, nós estamos limitados a esse corpo terreno. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não provaremos mais dor, doenças, morte. Não haverá mais funerais. Não haverá mais velórios. Não haverá mais despedidas de pessoas que morreram. Nós viveremos eternamente ao lado desse Deus bendito. Encontraremos o nosso Senhor. Encontraremos todos os salvos de todos os tempos. Os nossos entes queridos e amigos que partiram salvos. Encontraremos Jesus. O veremos como Ele é. Que glorioso vai ser isso. Nós não o veremos como Michelangelo pintou na tela. Não o veremos como o Cristo do Corcovado, no Rio de Janeiro. Não veremos como nós vemos nas estátuas de Aleijadinho. Não veremos Jesus como nós vemos, como nos filmes de Zeffirelli e tantos outros. Não veremos um Jesus triste, cabisbaixo, como nas imagens de escultura. Nós veremos um Cristo vivo e o veremos como Ele é. Como vai ser glorioso isso, dizer: obrigado, Jesus, obrigado. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Isso deve fazer com que eu e você caminhe a cada dia em santidade com o Senhor, nos purificando a cada dia, entendendo que o nosso Deus é santo. Isso é glorioso. Eu quero orar. Quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se
Se Jesus fosse voltar amanhã, você diria misericórdia ou diria Maranata? Eu não sei se você é filho. Talvez você seja, mesmo ainda não entendendo isso e não crendo em Cristo ainda. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por essas verdades gloriosas, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Oh Deus, obrigado, Deus, porque nós podemos chamá-lo de Pai. Como é glorioso isso. Chamar Deus de Pai. Ah, Papai. Obrigado por nos receber. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus. Obrigado pela cruz, pelo livre acesso que temos à Tua presença, Senhor. Ah, Deus, perdoa-nos. Leva-nos, Deus, a consciência de filhos. Ah, Senhor, leva-nos a consciência que o Senhor é um Pai que está a cada dia nos corrigindo. Que o Senhor envia a Tua palavra para nos admoestar, Senhor, para nos aconselhar, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Oh Pai, obrigado, Senhor, pela filiação. Obrigado, Senhor, porque nós temos esperança. Ah, Deus, a nossa vida não está aqui somente. Nós sabemos, Deus, que quando fecharmos os nossos olhos aqui, aí é que nós viveremos eternamente. Ah, Senhor, seremos semelhantes a Jesus, porque o Teu propósito, Senhor, o Senhor nos predestinou para sermos filhos, para sermos conforme a imagem de Seu Filho Jesus, e é assim que o Senhor tem nos moldado. Continua, Senhor, o Teu processo, continua a Tua obra, porque nós sabemos, Senhor, e temos convicção de que o Senhor terminará a obra até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Oh Deus, leva-nos a santificar as nossas vidas, a separar as nossas vidas, porque a Tua palavra diz que aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Oh Deus, e que essas verdades, oh Deus, venha, oh Deus, penetrar no nosso coração, na nossa alma, oh Deus, na nossa mente, e que possamos, Deus, a cada dia correr por Teus braços e saber que nada, nem ninguém jamais nos separará do Seu amor, Senhor. Obrigado porque nós, assim como Jesus é, nós o veremos. Isso é glorioso, Pai. Obrigado, Pai, porque essas verdades fazem com que a nossa vida na terra seja diferente. Nós caminhamos diferente, Pai, porque sabemos, Pai, que toda tribulação, todo dissabor, toda dor, porque não é um mar de rosas a vida de um filho Teu, nós sabemos bem, Senhor, mas sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que o Senhor está trabalhando, e sabemos, Deus, que quando estivermos aí na glória, jamais, Senhor, provaremos dor alguma, doenças não vão se achegar a nós, e nós não veremos mais ninguém morrendo, e teremos paz eterna, gozo eterno. Obrigado, Deus, por causa do Senhor, por causa de Jesus, por causa da cruz, por causa do Teu Espírito Santo em nós, é que podemos ter, Deus, tudo isso, Pai, porque, Deus, o Senhor nos concedeu a nossa filiação, ser chamados de filhos. Obrigado, Senhor, no nome santo